Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. O Salmo 25, nós temos uma palavra que nos inspira a entender esse título, o benefício da humildade. Então, gostaria de compartilhar com você. Ser humilde não é algo que o mundo ensina, mas o Senhor sempre direciona uma palavra para nos dar o entendimento de que a humildade nos faz grandes diante dele. Então preste atenção para você colocar esta mensagem no coração, absorvê-la e colocá-la em prática. Observe o que diz o verso 4. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Primeiramente, nós temos que entender que jamais encontraremos humildade no nosso coração se nós não atentarmos para a existência de um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que entende o nosso coração, a nossa mente, porque foi Ele que nos fez, um Deus que sabe que nós temos a tendência a nos exaltarmos, a nos vangloriarmos, e muitas das vezes permitir que o orgulho domine o nosso ser de tal forma que nós nos achemos maiores do que os outros, e isso tudo leva-nos a entender que o propósito do Senhor é fazer com que a gente baixe um pouco esta exaltação para compreender a vontade dele, porque quando nós estamos sob a direção do Senhor, em tudo nós somos beneficiados e abençoados por Ele. Então observe bem o que o apelo da palavra aqui está nos dando a entender. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Primeiro, eu tenho que ter humildade para pedir ajuda, pedir do Senhor conhecimento. Porque se eu não tiver essa humildade, eu vou achar que eu já sei tudo e eu não preciso de orientação nenhuma na minha vida. Esse é o primeiro princípio. Faz com que eu os conheça bem. Então, eu preciso entender que o meu conhecimento, toda a minha experiência de vida, não me beneficiaram. Ao contrário, trouxeram muitos problemas. Tive que enfrentar muitos problemas. Mas quando eu me humilho e peço ao Senhor isto, Ele então agora vai descer para me orientar. E a orientação vem através da sua palavra. E Ele diz, mais ainda, ensina-me a viver de acordo com a tua vontade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Então, olhe bem, você tem que assumir perante Deus essa postura, tomar Deus como seu Deus e tomá-lo como seu Salvador. É lógico que aqui o salmista está direcionando a palavra num período em que Jesus não havia sido revelado. Então, tomar Deus como seu Deus e tomar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É essa a instrução da palavra de Deus. Logo em seguida ele diz assim, eu sempre confio em ti, ó Senhor, da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos, esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Aqui está um problema que eu quero trazer para o seu coração. Uma das coisas que mais nos atormenta é o nosso passado. O período que eu vivi na minha adolescência, o período da minha juventude, o período da minha mocidade, quando eu estava no vigor, na força do afloramento dos meus hormônios, com toda certeza, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações não condiziam com a necessidade que eu tinha de me tornar obediente ao Senhor. Ao contrário, todos nós nos tornamos pecadores e fragilizados diante de Deus, cometemos inúmeros erros. E agora ele está dizendo exatamente isso. Ele está orando a Deus, pedindo para que o Senhor não olhe para aquele período negro de sua vida, onde ele cometeu tantas falhas, onde ele deslizou tantas vezes dos ensinamentos de Deus e procedeu erroneamente. Então ele diz assim,
Lembra da tua bondade e do teu amor que tem mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor, da tua bondade, lembra-te de mim, ó Senhor Deus. E agora ele vem com uma palavra muito graciosa. Isso aqui é um pedido feito numa oração, né? O Davi está orando ao Senhor e posicionando diante dele, fazendo essa súplica, mostrando as suas fraquezas, suas limitações, que ainda não havia se tornado um homem consciente de suas responsabilidades, de um amadurecimento espiritual necessário ao comportamento diante de Deus. E ele diz assim: o Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que deve seguir. Agora ele começa a exaltar o Senhor e exemplificar aquilo que eu e você e todos os seres humanos precisam entender. Deus é justo, Deus é bom, e Ele está pronto para ouvir o clamor e as confissões de todos aqueles que pretendem andar nos seus ensinamentos. Mas para isso, querido, você tem que se humilhar perante Deus, reconhecer que você é fraco e falho e pedir a Ele: me ajude, Senhor, na minha jornada, traga ao meu entendimento e ao meu coração todos os teus preceitos para que eu não peque contra ti. E ele prossegue dizendo assim, observem: Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e os que obedecem os seus mandamentos. Já disse e volto a repetir, quando ele está usando obedece aos seus mandamentos, está falando diretamente àqueles que se dispõem a observar tudo quanto ele falou para viver em conformidade com a sua vontade. Não é você desprezar a palavra, mas é absolver a palavra. Não é você dizer: isso aqui eu não posso, mas é você se esforçar. Por isso que ele disse: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Porque a nossa salvação não está no nosso procedimento, mas está no que ele fez por nós. Ele deu Jesus Cristo para que, através do sacrifício de Cristo, os meus pecados fossem apagados, os seus pecados fossem apagados e que nós fôssemos justificados mediante a justa vida que o Senhor Jesus viveu aqui na terra. Ele mostrou o amor, ele mostrou obediente, ele mostrou completa dedicação ao Pai e tornou seu exemplo modelo e digno de ser o meu Senhor, o meu Salvador, o seu Senhor, o seu Salvador. Portanto, querido, servir a Deus não é uma coisa simples e fácil, mas quando você se humilha perante Deus e reconhece a soberania dele e reconhece o projeto que ele fez para a sua redenção, assim como eu fiz, você também pode fazer. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero verdadeiramente experimentar esta graça bendita que foi emanada dos céus através de Jesus Cristo, e ele te justificará. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as instruções que tu tens nos dado no dia a dia, e que os ouvintes sejam sábios bastante para se humilhar perante a tua potente mão e buscar todos os benefícios desta jornada diante de ti através da tua palavra. Eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.